Olá, sejam bem-vindos ao curso de Introdução à Lógica Proposicional Clássica. Neste curso, eu vou visar apresentar conceitos básicos e técnicas de forma que o ouvinte não matemático possa começar a se introduzir na lógica, em particular na lógica proposicional. Para isso, a gente vai começar falando de alguns conceitos que são fundamentais para o funcionamento desse tipo de lógica, né? Então, a primeira ideia é a ideia de que uma frase expressa suas condições de verdade. Ou seja, entender uma frase é entender como o mundo deveria ser para que aquela frase fosse o caso, né? Então vamos dar exemplo de uma frase simples: chove, né? Ou nós poderíamos falar, por exemplo, choveu, né? Mas chove. Então, a gente poderia imaginar que chove é verdadeiro se somente se é o caso que chove, né? Existem várias teorias da verdade, essa é uma teoria correspondencialista da verdade, mas isso vai ser um tópico futuro, né? No momento isso é só para ilustrar a ideia da lógica. Mas então, chove é verdadeiro se somente se chove. E nessa lógica a gente vai entender que essa frase só pode ter um entre dois possíveis valores de verdade, né? Ou é verdadeira essa frase, ou é falsa. Não existe um terceiro valor de verdade. Isso é um princípio clássico chamado princípio do terceiro excluído, né? A gente tem outro princípio, que é o princípio da não contradição, que ele vai dizer que não é o caso que chove e não chove ao mesmo tempo, simultaneamente. Essa frase não pode portar esses dois valores de verdade ao mesmo tempo, né? E uma segunda ideia que é fundamental para a lógica proposicional é a ideia de que essa frase, o conteúdo interno dela não interessa. O que interessa é o valor de verdade apenas. Então a gente pode tirar essa frase ou frases mais complexas, né? Complexas no sentido, pensando na linguagem natural, né? Então, você poderia falar assim, por exemplo, vou à escola, que na linguagem natural é uma frase de complexidade maior do que essa. A gente vai ver que isso não é o caso para a lógica, mas na linguagem natural, pelo menos, vou à escola é uma frase mais complexa do que chove, né? Mas a gente vai pegar esse tipo de frase e a gente vai substituir ela por uma coisa que nós chamamos de variável proposicional. Então, por exemplo, a gente vai transformar esse chove em P, né? A gente vai dizer que essa frase é P. Então a ideia das variáveis proposicionais é muito parecida com aquela ideia que existe na álgebra das variáveis numéricas, né? Você quer falar da soma, no geral, você não precisa de falar da soma entre dois numerais. Você pode simplesmente falar da soma entre dois números quaisquer. E para isso você usa variáveis que podem variar dentro de um certo domínio numérico. Pode ser variáveis para números naturais, variáveis para números reais e assim por diante, né? Para qualquer conjunto numérico. Aqui, as nossas variáveis proposicionais vão substituir o que nós vamos chamar de proposições. O que é uma proposição? A gente vai entender que proposição é uma frase gramatical declarativa. Ou seja, por que essas restrições, né? A gente faz essas restrições porque a gente quer que uma proposição seja tal que ela pode portar um valor de verdade. Ou seja, é uma frase que ela é passível de ser verdadeira ou falsa, né? Então, já pensando na linguagem de uma lógica proposicional, essa linguagem é composta por uma série do que nós vamos chamar variáveis proposicionais. Então, a gente vai ter uma série de variáveis proposicionais. Quantas variáveis proposicionais a gente tem? Quantas forem necessárias, né? Geralmente a gente vai usar esse tipo de letra. É usual você ver as pessoas usando P, Q, R. E a gente pode colocar subscritos nessas coisas. Então você poderia escrever P1, R1, R2, assim por diante, para você poder ter um estoque ilimitado dessas coisas, né? Quantos a gente precisar? A gente fala que a gente tem uma quantidade potencialmente infinita de variáveis proposicionais, né? Mas tudo bem, a gente tem essas variáveis proposicionais, a gente vai entender que uma variável proposicional só, como eu já havia dito, ela é passível de ser verdadeira ou falsa, né?
E aí a gente vai acrescentar agora o que nós chamamos de operações lógicas. Então a gente vai ter uma série de operações, e elas vão ser denotadas pelos seguintes símbolos. Essa é a conjunção, essa é a disjunção, a negação, implicação e equivalência, certo? Qual que é a ideia por trás dessas operações? É a seguinte, de que as variáveis proposicionais elas não diferem em conteúdo interno, então elas podem ter certos valores de verdade, então elas vão ser verdadeiras ou falsas. Então, para a gente fazer frases mais complexas, o que interessa não é o conteúdo de cada variável, né? O que interessa são essas operações. Então, cada uma dessas operações vai ser uma função que vai pegar um certo conjunto de valores de verdade, vamos supor, a gente já vai entrar em mais detalhes nisso, mas vai pegar um certo conjunto de valores de verdade e vai transformar em um outro valor de verdade, né? Mas intuitivamente, o que são essas coisas? Elas são conectivos, né? Então a gente tem uma leitura de cada um desses símbolos, né? A conjunção, que é esse símbolo, a gente poderia ler, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas uma leitura intuitiva disso é e, deste é o, ou, desculpa, não, ou não é o caso que, se, então e se somente se, né? O que isso quer dizer? Então, se a gente imagina que essas coisas, essas variáveis substituem frases, né? Essas coisas elas são regras para falar quando uma frase desse tipo é verdadeira, né? Então, por exemplo, se a gente tem o e, né? A gente fala o quê? Que o e é uma função desse tipo. Se você tem, eu vou usar v e f para representar verdadeiro e falso, né? Se você tem verdadeiro, verdadeiro, né? Essa função dá verdadeiro. Ou seja, usando essa notação das variáveis, né? Se você tem uma frase desse tipo, P e Q, tal que P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então essa conjunção é verdadeira, né? Então verdade de P, verdade de Q, verdade da conjunção, né? Mas essa operação ela também é tal que se você tem, por exemplo, verdade e falsidade, esse par ordenado aqui, então essa função transforma esse par ordenado nesse único valor, falso, né? Se você tem, por exemplo, a conjunção falso e verdadeiro, ele também vai dar como resultado falso. Se você tem a conjunção falso, falso, isso é falso, né? O que é interessante? Como existe uma quantidade finita dessas coisas, a gente pode dar o comportamento desse operador, dessa função, em uma tabela, né? Esse é o famoso método conhecido como tabela verdade. Então, como é que funciona uma tabela verdade, né? E aí, quando eu for explicando tabela verdade, eu já vou explicando também o que é cada uma das operações lógicas, né? Tabela verdade é um método pelo qual você combina todos os valores de verdade para uma certa quantidade de variáveis proposicionais, né? E você calcula o valor de verdade de uma certa forma. Então, vamos lá. A gente sabe que para n variáveis, a quantidade de combinações é 2 elevado a n, combinações de valores de verdade. Então, se a gente tem, por exemplo, duas variáveis, vamos supor p e q, né? Então, a gente vai ter quantas combinações de valor de verdade? 4, né? Então, a gente precisa de atingir uma quantidade, fazer combinações exaustivas disso, tá ok? Todas as possibilidades tenham sido abrangidas. A gente pode fazer isso assim. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então aqui a gente alterna de 2 em 2. Aqui a gente alterna de 1 em 1, certo? E se a gente tem, por exemplo, aqui P e Q, né? Agora como é que a gente vai calcular o valor da conjunção? A gente vai calcular o valor da conjunção se baseando no valor de cada uma das variáveis, né? Então, como a gente imaginou, né, e como é a regra fixada dessa operação, é que ela é verdadeira se somente se as duas conjuntas são verdadeiras, né? Então, como é que fica isso? Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então P e Q é verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso,
P e Q é falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, P e Q é falso. Se ambas são falsas, então P e Q é falso. E esse é o comportamento desse operador, né? Comportamento da negação. Essa é a negação. Então, comportamento da conjunção. Comportamento da conjunção, certo? Então a gente tem outras operações. Então vamos tratar de cada uma delas, né? A gente tem, por exemplo, a negação. Então a negação, ela diz não é o caso que a aridade da negação, ou seja, quantas variáveis ela precisa para ficar completa, é de 1, né? Então a negação não é um conectivo, por assim dizer, ela é uma função unária, né? Uma função de um lugar. Então como é que fica a negação, né? A gente vai ter uma variável proposicional, 2 elevado a 1, 2, né? Então a gente tem duas possibilidades de valor de verdade, verdadeiro e falso, certo? E a gente vai ter não P aqui do lado, ou não é o caso que P, né? A ideia da negação é a seguinte, é que a negação é verdadeira somente se a coisa negada é falsa, e vice-versa. Então se a gente diz que P é verdadeiro, não P é falso. Se a gente diz que P é falso, então não P é verdadeiro, certo? Então essa é a tabela que determina o comportamento da negação, certo? Essa é a regra da negação. Dando continuidade às outras operações, né? Por exemplo, a gente tem a disjunção. A disjunção, tirando a negação, na verdade, todas essas outras operações que a gente vai usar como primitivas, elas são operações binárias, né? Então vão ter sempre dois lugares, né? Vão ser funções, função correspondente vai ser uma função binária. Então, por exemplo, se a gente pegar a disjunção, né? Então, se você tem P e Q, de novo, naquele esquema de combinar os valores de verdade, né? Repete 2 vezes de K, alterna de 1 em 1 de K. Então, se a gente for fazer a disjunção de P ou Q, não é a disjunção que a gente costuma usar na linguagem natural. Geralmente, quando a gente diz P ou Q na linguagem natural, a gente quer dizer somente uma entre P e Q, né? Mas a disjunção da lógica é o que a gente chama de disjunção inclusiva. Ou seja, como é que isso funciona? Quer dizer que pelo menos uma entre P e Q tem que ser verdadeira, né? Então isso faz com que a tabela fique como? Se ambas são verdadeiras, isso é verdadeiro. Por quê? Se as duas são verdadeiras, então é o caso que pelo menos uma é verdadeira, né? Se P é verdadeiro e Q é falso, então pelo menos uma é verdadeira, satisfaz a nossa regra. Se P é falso e Q é verdadeiro, também satisfaz a nossa regra. Então, no caso que as duas são falsas, é a única linha da nossa tabela verdade em que a disjunção é falsa, né? Então, eu vou manter essa tabela montada aqui e eu só vou trocar a operação, né? Então, agora a gente pode falar sobre a implicação. O que é a implicação? A leitura da implicação é se, então, né? Como existem outras implicações, a gente costuma chamar essa implicação de implicação material, né? Ou de condicional. Então ela se chama condicional porque ela faz uma certa exigência, né? Qual que é a exigência que ela faz? Que se P é verdadeiro, então Q deve ser verdadeiro. Então, quando P é verdadeiro, ela faz uma certa exigência sobre o consequente. A gente costuma chamar a parte para trás da seta de antecedente e a parte da frente de consequente, né? Então, como é que ficaria a tabela disso? Se ambas são verdadeiras, então isso é verdadeiro, né? Porque a nossa regra pede que quando P seja verdadeiro, Q é verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, então isso viola a nossa regra, certo? Então, essa implicação aqui é falsa, certo? Agora, o que confunde muita gente, né? Se P é falso, então a nossa regra, o que a nossa regra pede? Que quando P seja verdadeiro, Q seja verdadeiro. Mas P é falso. Então não existe nenhuma exigência sobre o consequente. Esse consequente pode ter qualquer valor de verdade. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que essa frase, sempre que o antecedente é verdadeiro, a frase toda vai ser
que o antecedente é falso, a frase toda vai ser verdadeira. Então, se a gente tem aqui P falso e Q verdadeiro, essa frase é verdadeira. E se a gente tem P falso e Q falso, essa frase também é verdadeira. Isso é um dos outros princípios que marcam a lógica clássica, alguma das características que é muito comentada da lógica clássica, que é o que a gente chama de explosão. A gente diz que a lógica clássica é explosiva, né? As pessoas usam isso para dizer que do falso segue qualquer coisa. Por quê? Porque uma implicação com antecedente falso, ela é sempre verdadeira, né? Nesse sentido que se diz que do falso segue qualquer coisa. A gente vai ver isso com mais detalhes e com um tratamento mais refinado quando a gente for ver a noção de validade lógica, né? Mas por enquanto a gente pode ir pensando assim, certo? Por fim, a gente vai falar do nosso último conectivo primitivo, que vai ser a equivalência, né? A equivalência a gente vai ver que dizer que P é equivalente a Q, muitas pessoas chamam de bicondicional também, porque é a mesma coisa de dizer que P implica Q e Q implica P, né? A gente vai provar isso mais tarde, né? Mas como é que fica isso então, né? Então, dizer que duas coisas são equivalentes é dizer que sempre que uma é verdadeira, a outra é verdadeira, e dizer que sempre que uma é falsa, a outra é falsa. Ou seja, é dizer que as duas têm os mesmos valores de verdade, né? Por que isso é interessante? Por que isso captura a ideia de equivalência? Porque a gente disse que entender uma frase é entender suas condições de verdade. Então a gente está dizendo que essas frases são tais e que o mundo é tal, que sempre que uma é o caso, a outra também é o caso. Sempre que uma não é o caso, a outra também não é o caso. Então, são equivalentes, né? Ou o que a gente poderia chamar de extensionalmente equivalentes, que é equivalência em relação aos valores de verdade, né? Então, quando a gente diz aqui P se somente se Q, né? Então, quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, isso é verdadeiro, está de acordo com a nossa regra. Agora, se P é verdadeiro e Q é falso, isso viola a nossa regra, né? Então, isso é falso. Quando P é falso e Q é verdadeiro, também é falso. Agora, quando ambos são falsos, é verdadeiro, né? Essa que é a regra da equivalência. E o que é interessante? É interessante que, tendo todas essas regras, a gente pode compor essas coisas em fórmulas mais complexas, né? Então, como é que vai funcionar isso? Se você tem, por exemplo, P e Q, você pode juntar isso usando uma outra operação lógica, vamos supor a implicação. Você pode ter, por exemplo, P e Q implica R. Mas para a gente saber qual operação lógica por onde a gente vai começar essa coisa, a gente vai ter que criar uma convenção de parênteses, né? Então a gente coloca parênteses, né, em volta das fórmulas, e aí a gente adota a seguinte convenção, que a operação lógica principal é sempre aquela entre o menor número de parênteses, né? Então, por exemplo, nesse caso, qual é a operação lógica principal? Então, a gente conta os pares de parênteses. Então, aqui tem um par, né? Então, a implicação tem um par de parênteses em volta dela. Agora, aqui tem um par, aqui tem outro par. Então, nessa conjunção existem dois pares de parênteses, né? Então, aqui tem um e aqui tem dois pares de parênteses. Isso quer dizer que a operação entre o menor número de parênteses vai ser a implicação. Então, essa frase, a operação lógica principal dessa frase é a implicação. Então, o que vai definir o valor de verdade final dessa fórmula é a regra da implicação. Mas para a gente calcular essas coisas, se a gente fosse fazer uma tabela, vamos colocar P, Q e R, né? A gente tem que começar pelas operações, sempre pelas operações que não são as principais. Então a gente tem que começar essas coisas sempre pelas operações que estão no maior número de parênteses. Então vamos lá. A gente tem que combinar os valores de verdade, né? Então aqui a gente vai variar de 4 em 4, em seguida de 2 em 2, né? E na próxima de 1 em 1, por conta da quantidade de variáveis proposicionais que a gente tem.
Então, se a gente fosse preencher essa tabela, a gente tem que começar pela conjunção. E aí a gente aplica normalmente a regra da conjunção, né? Então, a conjunção de P e Q, quando P e Q são verdadeiros, é verdadeira. Na próxima linha, quando ambos são verdadeiros, é verdadeira. Quando pelo menos uma é falso. Então a gente sabe que nas próximas linhas é sempre falso, né? É verdadeiro nas duas primeiras linhas, falso no resto. Aqui, o R, como ele é uma variável proposicional sozinha, a gente não precisa preencher o valor dele, né? A gente teria só que copiar e esticar, não tem uma operação lógica sobre o R. Então, o valor de verdade dessa implicação vai ser calculado com o valor da conjunção e o valor do R, né? Então, a gente tem que olhar essa tabela com essa tabela, né? Então, verdadeiro implica verdadeiro. A gente sabe que isso é verdadeiro. Em seguida, verdadeiro implica falso. A gente sabe que isso é falso. Falso implica qualquer coisa. É verdadeiro. Falso implica qualquer coisa. É verdadeiro. Mas espera aí, né? Então, antecedente é falso sempre aqui. Então, a gente sabe que em todas essas linhas a implicação já é verdadeira. Então, a gente pode preencher automaticamente, né? E aí, a tabela, ou seja, o valor de verdade dessa fórmula toda aqui, para cada uma das atribuições que a gente tem de valor de verdade possível para essas variáveis, é essa, né? Agora a gente pode começar a classificar essas fórmulas, classificar essas tabelas. A gente vai adotar três